Amados irmãos, vocês podem abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, no final do culto de domingo passado, o Everson, ele terminou a mensagem fazendo uma oração, e eu me recordo que ele, no final dessa oração, ele estava orando, falando sobre a volta de Cristo. E eu estava sentado ali e tinha o convite já dele feito, e eu fui levado então a trazer uma mensagem falando sobre esse tema tão importante para nós. Então eu quero que você abra sua Bíblia, como eu disse, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu quero fazer a leitura, amados irmãos, do versículo número 13 até o versículo de número 18, e depois eu quero adentrar um pouquinho no capítulo 5 e fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 3. Então é só seguir a sequência que vai estar tudo ok. Todos encontraram o texto? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, aleluias, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles das nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Glória a Deus por esta palavra, irmãos. Deus seja louvado. Como eu disse, durante essa semana eu estive meditando sobre esse texto maravilhoso que nós acabamos de fazer a leitura. E eu gostaria, irmãos, de iniciar essa mensagem dizendo aquilo que o livro de Apocalipse, nas suas páginas, dizendo ali das 7 igrejas da Ásia Menor, em todas elas nós vamos encontrar Jesus dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por 7 vezes, para cada uma daquelas igrejas, se repete esse versículo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que será pregado aqui nesta noite, amados irmãos, não se trata de uma utopia, nem de fábulas, nem de ficção, muito menos de filosofias humanas inúteis. O que nós iremos pregar nesta noite, para a glória de Deus, é a palavra viva do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor não volta vazia. Antes faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada, diz o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11. Muitas vezes nós viemos cultuar
E queremos muitas vezes ouvir aquilo que nos agrada, mas Deus vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Isso é algo que eu tenho no meu coração. E eu sei que os irmãos também. Mas o que eu quero dizer é que essa palavra, ela é de suma importância para nós. Porque ela fala do fundamento da nossa fé cristã. São fundamentos essenciais e inabaláveis da palavra de Deus. A volta de Cristo, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Por isso eu quero refletir junto com a igreja nesta noite sobre o tema a volta de Cristo, a esperança da glória. Aleluias. Pois é fato que nós vivemos em um tempo onde o mundo está marcado por um cenário de guerra. Nós vemos fomes, doenças, corrupções, desempregos. E todos esses males, eles têm abalado a nossa fé e têm gerado muito medo sobre o futuro. Além desses males, ainda nós temos que lidar com outros que não são menos piores, como o aumento dos falsos profetas, o amor se esfriando, a frieza espiritual crescente no mundo e dentro das igrejas, o foco exagerado nas coisas terrenas e passageiras, a influência de teologias que só pregam prosperidade e o bem-estar e o comodismo espiritual. Diante desse cenário caótico em que vivemos, muitos cristãos já têm perdido a chama da esperança da volta de Cristo. Esperança que sempre foi o combustível da igreja desde o primeiro século com os primeiros discípulos. Porém, nós precisamos entender que tudo isso não deve nos assustar. Tudo isso não deve nos trazer dúvidas, incertezas ou aflições em nossos corações, pois nós sabemos que tudo isso faz parte do cumprimento progressivo da palavra de Deus, que culminará na volta de Jesus, na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja. Quando nós lemos Marcos 13, quando nós lemos Mateus 24, quando nós lemos Lucas 21, nós não ficamos aflitos nem desesperados, porque o próprio Jesus, ele já havia nos alertado que coisas semelhantes aconteceriam, porém isso não seria o fim, mas seria o princípio das dores. Seria um alerta da sua eminente volta, e nós entendemos que isso pode acontecer a qualquer momento, sem aviso, sem sinal prévio, sem sinal adicional, sem margem para preparo. Será algo muito rápido, inesperado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, todos nós cristãos, nós precisamos ter convicção, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé de que a volta de Cristo é certa, a ressurreição dos mortos é real, e a nossa reunião com Jesus Cristo será gloriosa, aleluia. A volta de Cristo, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja são os fundamentos inabaláveis da nossa fé cristã. E por que eu digo isso? Porque Jesus, em Mateus 24, 35, ele diz: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A volta de Cristo é a esperança de todos os cristãos regenerados, desde a igreja primitiva até os dias atuais. Embora nós não tenhamos ouvido mensagens falando sobre a volta de Cristo, é fato que nós precisamos urgentemente voltar ao verdadeiro Evangelho. Nós precisamos refutar as teologias que só falam de promessas terrenas e passageiras e voltarmos à pregação do verdadeiro Evangelho. Amados irmãos, nós só ouvimos hoje pregações teológicas que falam de prosperidade material, vitórias humanas e bênçãos terrenas. Estão entrando essas mensagens no coração de muitos cristãos, os quais estão trocando o céu pela terra. Estão trocando o eterno
pelo terreno. Mas a palavra de Deus nesta noite, ela nos adverte. Em Filipenses 3:20, Paulo escreve: a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:8, Paulo escreve: não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ele escreve em Colossenses 3:2: pensai nas coisas do alto e não as que são da terra. Precisamos verdadeiramente aquecermos a chama do Espírito Santo em nosso coração e estarmos com essa promessa gloriosa da volta de Cristo acesa dentro de nós, para que ela não venha se apagar em nossos corações. Amados irmãos, essa esperança é uma esperança viva, porque foi Deus que prometeu, não foi homens. Nós cremos na volta de Cristo, nós cremos no arrebatamento da igreja, nós cremos na ressurreição dos mortos, e eu tenho certeza que você também crê. E enquanto nós estivermos aqui aguardando a volta de Cristo, nós precisamos estar perseverantes, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus, que buscará a sua igreja, porque todos nós sabemos, nós somos apenas peregrinos. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. A palavra de Deus diz que tudo aqui é vaidade das vaidades. Nós somos apenas inquilinos nesse mundo. Aqui não é a nossa morada eterna. A nossa morada eterna é no céu, aleluia. Então, quando eu começo a meditar na carta de Paulo aos Tessalonicenses, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo escreve essa carta por volta do ano 50, 51, quando ele estava na cidade de Corinto. E o que estava acontecendo, irmão? A igreja de Tessalônica era uma igreja que estava firme na fé, na esperança e no amor. Porém, chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, através de Timóteo, que muitos já não estavam mais aguardando a volta de Cristo, porque eles estavam com muitas dúvidas em relação à volta de Cristo, e isso estava trazendo desvio morais, estava trazendo angústias, ociosidade para aqueles irmãos. Então Paulo começa a escrever essa carta e explicar sobre a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, eventos que ocorrerão quando Jesus voltar. A preocupação deles era a seguinte: os irmãos que haviam aceitado Jesus, que haviam reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, mas haviam falecido, haviam morrido, e essa promessa da volta de Cristo ainda não havia se cumprido. Eles queriam saber o que iria acontecer com esses irmãos que morreram antes de Cristo voltar. Então o próprio Paulo, ele começa a explicar para aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, e ele então começa aí no versículo de número 15, ele diz o seguinte: dizemos a vocês isto pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo havia recebido uma revelação do próprio Jesus. Então ele começa a explicar essa revelação que ele recebeu do próprio Cristo. E nós sabemos que Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Nós sabemos como foi a conversão de Paulo. Paulo não conheceu o Jesus humano, ele conheceu o Jesus ressurreto, aleluias, que aparece para ele no caminho de Damasco. E aqui Paulo está dizendo que ele recebeu essa revelação do Senhor, diretamente do Senhor Jesus. Então ele começa a tirar a dúvida da igreja, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança para os irmãos de Tessalônica e a todos nós que cremos na palavra de Deus. E no versículo 13 ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, eu não quero que vocês sejam sem conhecimento acerca dos que dormem. Ele usa então a palavra dormem como um eufemismo para suavizar a morte, e ele diz o seguinte: vocês não devem se entristecer como os demais, ou seja, os incrédulos que não têm esperança,
pois todos nós sabemos que viver sem Cristo é viver sem esperança, é estar desesperançado da vida, é viver sem uma expectativa do futuro. Quando alguém não está unido a Cristo, a vida perde o sentido, a alma se torna pesada, o coração se torna vazio, e a vida se transforma apenas em sobrevivência, sem propósito, sem direção e sem a luz da promessa eterna. A grande verdade é que todos os seres humanos têm um vazio existencial dentro de si, que só pode ser preenchido com a presença do Senhor Jesus, porque esse vazio é o tamanho de Deus no nosso coração, aleluias. E isso é fato quando Paulo escreve para Timóteo no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: Jesus Cristo, nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, amados irmãos. Jesus é a nossa esperança. Todos nós cristãos sabemos que a morte é uma realidade para todos nós, e se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, todos nós teremos que enfrentá-la. Essa é uma realidade. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz que os vivos sabem que hão de morrer. Paulo diz no capítulo 15, versículo 26 de 1 Coríntios, que a morte é o último inimigo a ser destruído. Porém, eu e você sabemos que a morte não é o fim para o cristão. A morte para o cristão é o início de uma vida eterna com Cristo Jesus, aleluias. Foi por isso que Jesus disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, aleluias. Aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. A morte dos entes queridos de Tessalônica tinha entristecido os demais irmãos, mas Paulo diz que eles não deveriam se entristecer, mas permanecerem firmes e esperançosos na promessa do Senhor. Não deveriam se entristecerem, mas se alegrarem, porque a palavra de Deus em Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Estar alegre no Senhor é uma ordem de Deus para nós, amados irmãos. Nós podemos até estar tristes por algum momento, mas não podemos permanecer triste. Ficar triste até podemos, mas ficar é algo momentâneo. Mas permanecer triste não devemos, pois sabemos de onde viemos, quem somos e para onde iremos. Aleluias. Essa é a grande verdade do Evangelho. Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vivem pacificados e com o coração cheio de esperança nas promessas do Senhor. Não importa se estamos vivos ou se morremos, o que importa é que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar. Paulo escreve isso em Romanos 14:8. Ele diz: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Tanto na vida quanto na morte nós somos do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Amados irmãos, em Romanos 8, versículo 38, 39, Paulo diz: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor nosso Deus. E no versículo 14 Paulo diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também seremos ressuscitados com Cristo. Aleluias. Em 1 Coríntios 15, 23, Paulo escreve: porém cada um será ressuscitado na sua vez, Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando Ele vier. E em 1 Coríntios 15, ele ainda continua dizendo: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé é inútil, e nós somos falsas testemunhas de Deus, porque nós testificamos que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. E no versículo 19 de 1 Coríntios 15, Paulo diz: se esperarmos de Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se nós esperamos de Jesus só benefícios terrenos,
só prosperidade, bênçãos materiais, proteção e solução de problemas, nós somos os mais miseráveis dos homens. Amados irmãos, através dessa palavra nós somos ensinados que quando Jesus vier buscar a sua igreja, os santos que morreram da antiga e da nova aliança ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Essa palavra arrebatados é retirados de forma súbita, levados pelo poder de Deus, levar pela força, agarrar. Mas tudo isso acontecerá, segundo o próprio texto, quando Jesus der a voz de comando, uma ordem, e com voz de arcanjo será tocada a trombeta de Deus. Que evento glorioso! Eu fiquei meditando nessa palavra e pensando nesse momento tremendo, irmãos, da palavra de Deus. Vocês já imaginaram se é isso acontecer ainda agora em nosso tempo? Porque isso é algo inesperado, é algo que pode acontecer a qualquer momento, e nós precisamos crer na palavra de Deus. Aqui não é a palavra de homem, é a palavra do Senhor, e nós cremos que ela é a verdade. Amados irmãos, quando isso acontecer, os mortos e Cristo ressuscitarão primeiro, como está escrito em João 5:28, Jesus disse: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Haverá uma voz de comando, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Quem aqui aguarda ansioso por essa promessa de Deus? Amados irmãos, é a palavra do Senhor. Nós muitas vezes não temos mais ouvido sobre mensagens que são mensagens que vão falar ao nosso coração, porque hoje nós ouvimos só palavras que vêm trazer conforto para a nossa vida terrena. Mas aqui nós entendemos que a palavra de Deus, tudo que ela fala para nós, é para que nós olhemos para cima, olhemos para o alto. É que nós busquemos as coisas de cima e não as coisas que são dessa terra. Então eu quero dizer para os amados irmãos que tudo isso, segundo a palavra de Deus, acontecerá de uma forma tão rápida, tão inesperada, que o nosso corpo mortal, segundo Paulo em 1 Coríntios 15, ele será transformado em um abrir e fechar de olhos, em um corpo imortal, de um corpo corruptível em um corpo incorruptível, de um corpo natural para um corpo espiritual. E no versículo 54 de 1 Coríntios 15, Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte e nós vencemos com ele. Nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus, quando ele caminhou durante 40 dias aqui na terra, após a sua ressurreição e antes da sua ascensão aos céus. Meus amados irmãos, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja acontecerão segundo a palavra de Deus. Não importa se muitos não creem, não importa se alguns cristãos já desanimaram dessa bendita esperança. O que eu tenho para dizer para a amada igreja é que ela irá se cumprir, porque a palavra de Deus se cumpre. Muitas profecias já se cumpriram, algumas estão se cumprindo e outras irão se cumprir. E o apóstolo Pedro, na sua época, ele já viveu isso, a desconfiança de alguns que disseram para ele em 2 Pedro 3,4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, irmãos, no primeiro século já estavam questionando o apóstolo Pedro, que o Senhor Jesus estava demorando para voltar, e ele então no versículo 9 de 2 Pedro 3, ele diz que a aparente demora da volta de Cristo se explica pela paciência de Deus, pela longanimidade de Deus, para que ninguém pereça e todos cheguem ao arrependimento. Jesus ainda não voltou, porque a paciência, a longanimidade dele aguarda o arrependimento das pessoas que ainda não se arrependeram. E lá em 2 Timóteo,
1 Timóteo 2,4, Paulo fala que o desejo do Senhor é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nesse capítulo 3 de 2 Pedro, Pedro ainda diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus trabalha com um tempo diferente do nosso, irmãos. Alguns estudiosos dizem que Ele trabalha com o Kairos, e nós trabalhamos com o Cronos. Jesus não está demorando, Ele virá na hora certa, Ele não vai chegar atrasado, Ele está aguardando que muitos, eu creio, se arrependam dos seus pecados e sejam regenerados pelo poder do Espírito Santo. Amados irmãos, essa promessa é uma promessa de Deus para a nossa vida, e quando Jesus volta, Ele não vai levar o prédio da igreja a reviver, Ele não vai levar a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, Ele irá levar os santos, ou seja, todos os salvos, desde Adão até os últimos dias, todos aqueles que viveram pela fé e foram regenerados pelo Espírito Santo. Mas infelizmente, alguns não subirão, porque só são somente crentes, não foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, não nasceram de novo, como Jesus disse em João 3,7, necessário é que vocês nasçam de novo. Meus amados irmãos, essa é uma verdade absoluta, imutável e infalível da palavra de Deus. Jesus voltará. E aí você pode me perguntar assim: irmão Marcos, como nós podemos, diante de tudo que já foi falado, crermos que Jesus voltará? E eu quero aqui fundamentar tudo na palavra de Deus. Primeiro, por que nós cremos que Jesus voltará? Jeremias 1,12 diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. O próprio Jesus já disse aqui, logo atrás, Mateus 24:35, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diria ele e não faria, falaria ele e não cumpriria. Então eu creio, porque a palavra de Deus me diz, e ela me confirma que Jesus voltará. O próprio Jesus disse que voltaria. Quando nós lemos João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito da seguinte maneira, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, aleluias. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou lhes preparar um lugar, porque eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa de Cristo, que Ele voltaria para buscar a sua igreja. Os apóstolos disseram que Jesus voltaria. Nós já falamos aqui em 2 Pedro 2,9, ele diz que o Senhor não retarda a sua promessa, Ele só não quer que muitos pereçam, por isso Ele está dando um tempo para que as pessoas se arrependam. Tiago 5,7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então a palavra diz que Jesus voltaria, Jesus disse que voltaria, os apóstolos disse que Ele voltaria, os anjos disse que Ele voltaria. Quando eu leio Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, está escrito: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Eu não tenho dúvida que Jesus voltará. Eu não tenho dúvida que Ele está às portas, amados irmãos, para vir buscar a sua igreja. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz que Cristo aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então nós temos convicção pela palavra de Deus, diante dos textos que foram citados, que Jesus voltará. E a pergunta que se faz é: quando Jesus voltará?
E a palavra também nos responde, porque ela diz que o próprio Jesus, quando caminhou aqui na terra, durante 3 anos e meio na sua humanidade, ele disse em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. E ele continua dizendo nesse texto, que a volta dele seria semelhante aos dias de Noé. As pessoas estariam comendo, as pessoas estariam bebendo, as pessoas estariam casando e dando-se em casamento, até que o dilúvio veio e a porta da arca foi fechada. Eu fico imaginando Noé, um apregoeiro da justiça, durante 120 anos, pregando que haveria um dilúvio, e aquelas pessoas zombando, achando que ele era um louco, assim como nós aqui estamos pregando que Jesus vai voltar, e muitos podem estar pensando, isso é balela, isso é conversa furada, isso não vai acontecer, isso é uma utopia, isso é filosofia de homens. Não, amados irmãos, isso é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Jesus voltará. Pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar anos, mas Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu e você pode não estarmos mais aqui, mas nada irá ser diferente, porque se nós não estivermos aqui, nós ressuscitaremos primeiro com Cristo, e aqueles que estiverem aqui serão arrebatados, segundo a palavra de Deus. Se nós cremos em Jesus, nós cremos nesta promessa, que é uma promessa para cada um de nós nesta noite. E eu começo a entender, pela palavra de Deus, Jesus falando em Hebreus 10:37, ele diz, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Apocalipse 3:11 diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Cremos na volta de Cristo e precisamos estar vigilantes e preparados. 2 Pedro 3:10 diz que a vinda do Senhor será como a chegada de um ladrão, e Paulo também disse isso no texto que nós lemos, no versículo de número 2 do capítulo 5. A chegada do Senhor Jesus será semelhante à chegada de um ladrão. O ladrão chega sem avisar, ele não fala para você a hora que ele vai vir na sua casa, ele chega de repente. Então Jesus usa essa analogia para dizer que a volta dele será de forma repentina, será de forma inesperada. Então eu e você, nós precisamos estar vigilantes, porque a palavra de Deus diz em Mateus 25:13, vigiais, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus voltará. Aleluias. Eu fiquei meditando nessa palavra, irmãos, e eu vou ser sincero para vocês, ela falou muito ao meu coração, e eu espero que esteja falando com a amada igreja também, porque isso aqui é a palavra de Deus. Muitas vezes não é o nosso caso, mas nós vemos muitas coisas sendo pregadas aí, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. É só para esse mundo terreno, ninguém está pensando nas coisas do alto, ninguém está buscando as coisas de Deus, como a própria palavra diz, que aquilo que é elevado aos homens é abominação ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos ser ricos para com Deus. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas hoje nós vivemos num mundo tão terreno, que nós não temos tempo para meditar, para pensar nessa volta gloriosa de Jesus. Quantos dias durante esse ano nós paramos e pensamos na volta de Jesus? Eu estou questionando a minha vida. Quantos dias eu parei para meditar, para pensar que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, amados irmãos? A nossa morada não é aqui. Aqui é peregrinação, aqui nós somos forasteiros. A palavra de Deus diz que tudo aqui é vaidade das vaidades, é correr atrás do vento, e nós às vezes nos desgastamos dia a dia em busca de acumular tesouros nessa terra.
E se esquecemos de acumular tesouros no céu, como Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não roubam. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Amados irmãos, nós precisamos estarmos vigilantes e preparados para esse dia glorioso da volta do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, para que nós estejamos preparados e vigilantes, nós precisamos estar vivendo em santidade, amados irmãos. Nós precisamos viver uma vida que honra a Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração e de comunhão com Deus, porque o próprio Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós precisamos ter uma vida de estudo e leitura da palavra de Deus, porque a palavra diz em Mateus 24, 46, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Nós precisamos, amados irmãos, estarmos amando o nosso próximo. Nós precisamos verdadeiramente estar com a esperança ativa, nessa expectativa, nessa esperança da manifestação e da glória de Deus, porque em Tito 2,13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Salvador, Cristo Jesus. Estar vigilante e preparados é viver nessa terra com responsabilidade, mas com o coração voltado para o céu. É caminhar entre as coisas passageiras, mas manter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque a qualquer momento o Senhor Jesus dará ordem e a última trombeta tocará, amados irmãos. A palavra de Deus diz que isso é de forma repentina, é de forma inesperada, e aqui nós temos a palavra de Deus dizendo que nós devemos estar vigilantes e preparados, porque vai ser sem aviso, sem intervalo, sem segunda chance. Paulo diz que é num abrir e fechar de olhos, a voz do arcanjo ecoará e a trombeta de Deus chegará e a igreja se encontrará com o Senhor Jesus nos ares. Quantos creem nessa promessa, amados irmãos? Amados irmãos, esse texto é um texto poderoso da palavra de Deus, e não é motivo para que nós venhamos a ter medo, mas é um motivo de esperança, porque quando Paulo escreveu para os Tessalonicenses, no versículo 18, ele diz: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Essa palavra era uma palavra de consolo para os crentes de Tessalônica, e também é uma palavra de consolo para nós hoje, porque ela tem o mesmo propósito. Nós não precisamos viver na ignorância ou no desespero diante da morte, porque o mundo teme a morte como um fim, mas nós que somos de Cristo, nós não tememos a morte, porque a morte para nós é o início de uma vida eterna com o Senhor Jesus. Nós entendemos que assim como Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que creem nele também morrerão e ressuscitarão para a glória do Senhor, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. A nossa fé não está fundamentada, amados irmãos, em filosofias humanas. A nossa fé, ela está fundamentada na ressurreição de Cristo, porque assim como ele venceu a morte, nós também vencemos a morte junto com ele. Haverá um encontro glorioso com Jesus, aqueles que dormem em Cristo, e nós que ainda estivermos aqui, seremos arrebatados com o Senhor. Amados irmãos, a volta de Cristo deve ser falada, deve ser pregada, deve ser compartilhada. Em tempos de dor, perdas e crises, esse é o consolo que o mundo precisa. Jesus está voltando, e eu creio nessa promessa, e eu sei que nós, independente do estado que nós estivermos, ou se estivermos já partido dessa terra, ou se estivermos vivos,
A palavra de Deus nos garante que nós estaremos juntos com o Senhor nos ares para todo sempre. E eu deixo essa mensagem para a amada igreja, e espero que ela tenha falado no coração dos irmãos, como falou no meu coração. E eu termino com Apocalipse 22:20, que diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus seja louvado, meus amados irmãos. Esta era a mensagem que Deus tinha para nós hoje. Eu espero que a amada igreja tenha recebido. Como eu disse, não é ficção, não é utopia, não é vãs filosofias, mas é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor se cumpre. Muitos não acreditam, muitos cristãos já não creem mais, mas eu tenho certeza que a chama do Espírito reacendeu no seu coração, e você sairá daqui hoje lembrando da volta de Cristo e orando para que Ele volte para arrebatar a sua igreja para a glória do seu nome. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, ela foi pregada, e eu creio que o Senhor falou aos nossos corações, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos ensina, ela nos instrui. A Tua palavra, Senhor, ela é a verdade que liberta, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, ela nos santifica, e eu creio, meu Deus, que ela não volta vazia. Que o Senhor, Pai, toque no nosso coração, para que nós possamos a cada dia, meu Deus, buscarmos as coisas do alto, para que nós possamos, Senhor, ajuntarmos tesouros no céu, estarmos, Senhor, com essa esperança viva da volta do Seu Filho Jesus, para arrebatar a Sua igreja, para ressuscitar aqueles que morreram crendo na Sua palavra. Deus, muito obrigado, porque nós temos essa esperança viva, guardada no céu. É uma esperança, Senhor, que não pode se corromper, não pode se perder. Ela não pode, meu Deus, porque foi o Senhor que fez para nós, não foi homens, e nós cremos nesta palavra, nós cremos nesta promessa, e nós estamos aqui, Senhor, aguardando a Sua vinda, para a glória do Teu nome. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém.